Muito bem, vamos começar o estudo de hoje. É uma mensagem de esperança, especialmente para o momento em que estamos vivendo. E eu quero chamar a sua atenção para o livro de 1 de Samuel, capítulo 16. É isso, vamos buscar o livro 1 de Samuel, capítulo 16. E ali nós vamos encontrar a história de um dos heróis favoritos da Bíblia, que é a história de Davi. Davi era um rapaz que foi guiado por Deus desde o início e ele teve uma experiência impressionante. E na história de Davi, podemos encontrar força para poder enfrentar os desafios que temos hoje. Ano 2020, o planeta está passando por um momento diferente de todos os momentos que já passou. Estamos vivendo momentos impressionantes em nossa vida. E Davi passou por uma experiência que acredito que possa ser muito útil para a nossa vida espiritual. Então, quando Saul foi descartado por Deus para não ser mais o rei de Israel, Samuel saiu guiado pelo Espírito de Deus a procurar outro rei. Então Saul foi para o lugar onde se encontrava uma pequena vila chamada Belém. O Espírito Santo guiou até Belém e ele juntou a família de Jessé. Juntou ali os filhos de Jessé e o Espírito Santo falou para Samuel: um dos filhos de Jessé vai ser o próximo rei de Israel. Então veja só, 1 Samuel capítulo 16 diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe era o mais velho, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, olhando para a aparência deste homem, Samuel fala assim: com certeza esse vai ser o rei. Olha a altura dele, olha o porte dele. Ele tem cara de rei. Ele vai ser o rei. Mas o Senhor descartou. Ele falou assim: não, o Senhor olha o coração. Isso é importante. Então, passou outro filho. E depois outro. E outro filho. E todos os filhos de Jessé foram passando. E o Espírito do Senhor disse para Samuel: nenhum deles eu tenho escolhido. Nenhum deles eu tenho escolhido para ser o rei de Israel. E então, Samuel pergunta para Jessé: se acabaram os jovens? Acabou os filhos? Ou tem mais algum? E então Jessé fala assim: olha, ainda tem o menor. Está apacentando as ovelhas. A raspa do tacho, né? O último. Então ele fala assim: olha, seguinte, tem um menorzinho lá, mas esse aí não é importante não. É o caçulinha, ele está lá, cuidando das ovelhas. E então Samuel fala assim: manda chamar ele, porque não vamos começar enquanto ele não vier. Preste atenção, Davi não tinha o respeito e a consideração da sua família. Porque a família pensava que por ele ser novinho, ele era sem importância. Então eles deixavam Davi com o trabalho de ficar longe de casa cuidando das ovelhas. Olha só que experiência. Os irmãos mais velhos estavam ali na casa, desfrutando das bênçãos do lar. Estavam ali seguros, durante a noite tinham a cama quentinha para dormir, tinha comida servida para eles, tudo tranquilo. Davi não, Davi era diferente. Davi tinha que dormir quem sabe onde à noite, passar a noite com as ovelhas. Davi tinha que enfrentar todo dia leão, urso, estava ali na intempérie, não tinha uma casinha onde ele estava, não tinha o aconchego familiar. Ele estava numa situação interessante, ou seja, parece que a família não considerava muito Davi, deixavam ele sofrer lá fora. E aí o que aconteceu? Foi passando o tempo e Samuel falou assim: não, vocês vão chamar Davi porque ele precisa chegar aqui. E você sabe o que aconteceu depois. Davi chegou e o Espírito de Deus falou para Samuel: levanta-te e unge, porque daqui em diante este será meu ungido. Este mesmo é o ungido do Senhor. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para o seu lugar. Então veja o que é interessante. O Espírito do Senhor estava guiando Samuel para poder ungir a Davi. Davi não era assim o homem mais alto, mais forte de todos. Davi não tinha certas características impressionantes que outras pessoas tinham. Mas Davi estava sendo preparado por Deus para uma grande missão. E me impressiona muito isso aqui. Onde foi que Davi foi preparado por Deus? Davi foi preparado por Deus na solidão das montanhas.
Davi foi preparado por Deus no lugar de provação. Davi foi preparado por Deus em um lugar onde não existia outra distração. Então, quando Davi estava ali, no meio das montanhas, ele não tinha o que fazer. E ele começou a pensar, sabe o quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a falar com Deus. Não tenho o que fazer, então eu vou falar com Deus. Não tinha distração. Não tinha com quem conversar. Não tinha com quem bater um papo, com quem trocar uma ideia. Então Davi falou, eu vou começar a falar com Deus. E foi esse o grande segredo de Davi. No meio das montanhas, na solidão das montanhas, ele começou a ter um encontro real com Deus. E esse encontro real com Deus foi tão profundo, foi tão forte, que ele foi preparado ali nas montanhas para ser o grande líder de Israel. O grande líder que marcou a sua geração, e eu posso ter certeza de falar isso, marcou completamente a existência da humanidade. Até o fim dos tempos, todos vamos lembrar de Davi. Por quê? Porque ele foi forjado nas montanhas, na solidão, no momento difícil, na situação difícil na qual ele se encontrava. Sabe, existe um verso na palavra do Senhor que é muito propícia para esse momento em que estamos vivendo. Se encontra em Marcos capítulo 6, verso 31. Você pode acompanhar também com a sua Bíblia. Marcos capítulo 6, verso 31, que diz assim: E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Jesus falou isso para seus discípulos. Estavam terminando uma campanha de evangelismo. Eles tinham andado bastante, tinham pregado bastante, estavam cansados, estavam esgotados. Eles estavam precisando de um descanso, então Jesus fala assim, parem um pouco, repousem um pouco, porque agora chegou o momento de descansar. E Jesus falou assim, vinde para um lugar deserto. Veja que interessante. Jesus tirou ele das cidades, tirou ele do lugar onde eles estavam e levou eles para um lugar deserto. E agora então, Jesus falou assim para eles, repousai um pouco, ou seja, parem e descansem um pouco. Por quê? O verso fala assim, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Gente, antes de tudo isso acontecer, antes de você e eu ficarmos em quarentena, você percebeu que não tínhamos tempo nem para comer direito? Quantos de vocês passaram por essa situação? Quantos de vocês estavam almoçando apresurados porque não tinham tempo para almoçar direito? Quantos de vocês não tinham tempo para sentar na mesa e comer com a família junto na mesa? Gente, essa prática de a família se sentar na mesa e comer juntos, tem famílias que faz tempo não tinham isso e hoje estão fazendo isso. Hoje a família está se reunindo em volta da mesa e estamos comendo juntos. Hoje temos tempo para comer. Alguns estão comendo até demais, né? Tem gente que está comendo pra caramba. Mas hoje temos tempo para fazer isso. Hoje temos tempo para sentar em volta da mesa. Hoje temos tempo para conversar. Hoje temos tempo para fazer isso. E antes não tínhamos esse tempo. Você percebeu que existe uma relação entre as coisas que estão passando e o propósito que Deus tem para a sua vida? Existe uma relação. Existe uma relação e um propósito de Deus para tudo que acontece. Aí você vai falar, nossa, mas será que era necessário tudo isso, acontecer tudo isso para que a gente parasse um pouco? Sim, era necessário. Sabe por quê? Porque na correria temos a tendência de esquecer de Deus. Na correria temos tendência de deixar de lado as coisas de Deus. A gente não tem tempo nem para comer, quanto mais de meditar nas coisas de Deus, quanto mais de estudar a palavra. Por isso, o Senhor, vez tras vez, chamou os seus filhos para que parassem suas atividades, para que descansassem um pouco e dedicassem seu tempo a estar com comunhão com Deus. Isso aconteceu também com o profeta Elias. O profeta Elias teve um encontro forte com Deus. O profeta Elias é um dos meus profetas preferidos porque ele teve experiências de altos e baixos. E eu gosto disso, porque eu também na minha experiência espiritual tenho altos e baixos. Às vezes estou super empolgado e tem vezes que estou muito desanimado. Por isso me identifico muito com Elias. E Elias passou por essa situação de estar lá no alto, depois desanimou e começou a pedir para Deus pela morte, ele ficou depressivo. E daqui a pouco Deus chamou ele para ter um encontro com ele. Deus chamou Elias para ir para as montanhas, para a montanha de Horebe e queria ter um encontro com ele. Eu vou ler nesse momento 1 de Reis, capítulo 19, verso 11. E lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte para ver a face do Senhor. Então Deus chama Elias e fala assim, vem aqui,
vem para este monte que você vai ter um encontro comigo. E agora então vem o momento do encontro com Deus. Veja só o que acontece. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E o Senhor estava ali, na voz mansa e delicada. Então veja só, aconteceram coisas diferentes na experiência de Elias e acho que Deus quer nos ensinar alguma coisa com isso. Deus falou assim, venha, quero ter um encontro com você. Aproxime-se desse monte. E então veio um vento forte, um vento que sai voando tudo, barulho para todo lado, bagunça. Deus não estava ali. Daqui a pouco veio um terremoto, treme a terra. Deus não estava ali. E então se ouve uma voz mansa e suave. Como um silvido, como um barulhinho bem suave assim. E Deus estava ali. Sabe, Deus se apresenta mais na quietude. Mas não é que Deus gosta da quietude, é que nós precisamos da quietude para ouvir a Deus. E tem muito barulho na nossa vida. Enquanto tiver muito barulho na nossa vida, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. É contas para pagar, é fazer isso, é fazer aquilo, é trabalho, é estudo, é academia, é voltar para casa, é filho, é escola. É muita coisa. E se os desafios do dia a dia não fossem suficientes, ainda a gente acrescenta mais coisas. A gente fica o dia todo no celular, o dia todo na internet, assistindo isso, assistindo aquilo, ouvindo música, ouvindo o tempo todo. Sabe o quê? Existem pessoas que faz muito tempo não ficam em silêncio. Sabe por quê? Porque tem pessoas que têm pavor a ficar em silêncio. Tem pessoas que têm pavor a ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque quando você fica em silêncio, você precisa ouvir a sua consciência. Porque quando você fica em silêncio, você vai precisar ouvir a voz de Deus. E você não quer fazer isso. Porque sabe que vai ter que mudar algumas coisas. Por isso você prefere barulho, bagunça, sempre alguma coisa. Você não consegue estar sem assistir alguma coisa. Você tem que ter alguma música, você tem que ter o fone de ouvido, você tem que ter o celular, você tem que estar mexendo em alguma coisa. Você não pode ficar quieto, você não pode ficar em silêncio. Porque sabe que se você ficar em silêncio, algo vai acontecer. E com certeza vai acontecer. O que vai acontecer é que Deus pode te encontrar. Sabia que tem pessoas que estão fugindo de Deus? Estão fugindo de Deus porque não querem ter um encontro com Deus. Então fazem o possível por se encher de barulho, de bagunça, de sons, de coisas para se entreter, porque tem medo de que Deus chegue e vai ter que mudar coisas na sua vida. Mas então Deus chega, se aproxima de nós e nos diz, eu quero ter um encontro com você. Venha ver a minha face. Venha ver a minha face. Sobe no monte. Venha a minha face. E não vai ter bagunça, não vai ter confusão, não vai ter distração. Vai ser só você e eu. E vamos ver o que vai acontecer depois de estarmos eu e você juntos. E foi isso que aconteceu. Então, quando Elias subiu no monte, teve um encontro real com Deus no momento de silêncio. No momento em que todas as outras vozes silenciaram, ele teve um encontro com Deus. Você sabe onde estou querendo chegar, verdade? Estou querendo chegar justamente onde você está, na sua casa, e nessa circunstância em que estamos vivendo. Estou querendo chegar nesse momento em que você talvez está pensando, como eu faço para gastar as horas do dia que eu tenho? Como eu faço para poder... eu não aguento mais ficar em casa, eu quero sair, não aguento mais ficar aqui trancado, sem nada para fazer. Você tem algo para fazer. Sim, você tem algo para fazer. Eu não sei há quanto tempo você está fugindo de Deus, mas chegou o momento de ter um encontro com Deus. Eu não sei há quanto momento você está resistindo à voz de Deus na sua mente. Chegou o momento de deixar a voz de Deus falar na sua mente. Eu não sei há quanto tempo você está tentando resistir, abrir a Bíblia e estudar as coisas por si mesmo. Chegou o momento de abrir a Bíblia e estudar as coisas. Sabe aquela desculpa que a gente tinha? Não tenho tempo. É que eu tenho que acordar cedo, eu tenho que sair de casa, eu tenho que fazer outras coisas. Você não tem mais essa desculpa. Não tenho tempo porque tem muita coisa para fazer, não dá. Agora você não tem essa desculpa.
Agora você precisa encarar de verdade. Encarar essa distância que há entre Deus e você. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você sentiu o amor de Deus forte no seu coração? Qual foi a última vez que você sentiu essa firmeza assim? Você sentiu, uau, Deus está comigo. Deus está falando comigo. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você falou assim, meu Deus, estou sentindo algo especial, tenho a convicção de que o Senhor está comigo? Talvez já faz muito tempo disso. E chegou o momento de ter uma experiência real com Deus. Eu quero ler o que está escrito agora no livro de Marcos, capítulo 13, verso 12, verso 13, verso 19 e verso 20. Sabe, estamos vivendo momentos diferentes, momentos especiais. Você concorda com isso, verdade? Agora, a grande pergunta que todos se fazem é por quê? Por que Deus permitiu que vivêssemos esse momento? Para que Deus permitiu que vivêssemos esse momento? Sabe, eu estava correndo agora há pouco, eu gosto de correr, e eu saí para fazer minha corrida, e enquanto eu estava correndo, eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou meu coração e me deu uma resposta do porquê, do para quê. Por que está acontecendo isso? Senhor, por quê? Por que as pessoas estão sofrendo? Por que tem pessoas que estão morrendo? Por que as igrejas estão fechadas? Por que a gente precisa ficar trancado em casa? Por que está acontecendo isso? E então o Espírito Santo falou para mim, Gabriel, o mundo precisava parar para poder ouvir a voz de Deus. Gabriel, o mundo precisava parar porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E então eu lembrei de uma coisa. Sabe o que lembrei? Eu lembrei que antes de Deus usar fortemente uma pessoa, Deus o levou para o deserto. Temos muitos exemplos disso na Bíblia. Se lembra de Moisés? Antes de Deus usá-lo como libertador do povo de Israel, Deus levou Moisés 40 anos no deserto. E falou assim, Moisés, você vai ficar aqui 40 anos na solidão do deserto, porque eu tenho que te preparar para a missão que você vai cumprir. O apóstolo Paulo, depois que ele se entregou ao Senhor de todo o coração, ele queria sair contando, falando para todo mundo. Deus falou assim para ele, não, Paulo, você não vai sair por aí apavorado falando tudo o que você quer falar. Você vai vir para o deserto. 3 anos ficou Paulo no deserto. 3 anos sendo preparado por Deus. 3 anos ouvindo a voz de Deus. 3 anos tendo uma experiência real com Deus para então sair para o trabalho. Depois teve um ministério maravilhoso. Você lembra de José? Quantos anos ficou na prisão para depois ser usado por Deus? Você lembra de Daniel? Ele foi levado cativo, ficou ali sofrendo para depois ser tremendamente usado por Deus. Se lembra de Jesus? Jesus, o nosso exemplo. Jesus ficou 40 dias no deserto. Se até Jesus precisou sair para o deserto, se até mesmo Jesus precisou ficar na solidão, se até mesmo Jesus precisou ficar em um lugar para ter um encontro real com Deus, para depois então sair e cumprir o seu ministério, por que você acha que com você vai ser diferente? Por que você acha que com a igreja de Deus vai ser diferente? Irmãos, estamos às portas de grandes acontecimentos em nossa história. Logo, logo o Senhor está voltando. Quem acredita nisso, dá um sinal ali no chat. Coloca ali um sinal, levante a tua mão, dá um glória, fala alguma coisa. Se você acredita que falta pouco para o Senhor voltar, então você acredita então também que o Senhor está preparando um povo porque precisa ser dada a última mensagem de advertência ao mundo. Sabe o que está escrito em Mateus capítulo 24? Sabe qual é o último sinal? Mateus capítulo 24. Diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Percebeu? Antes de que o fim chegue, vai acontecer uma revolução nesse mundo. Antes de que o fim chegue, vai ter um povo que vai se levantar e vai começar a espalhar amor para todos os cantos. Isso vai acontecer exatamente antes da volta de Jesus. E queridos, eu acredito que não falta muito para isso. Aliás, eu acredito que já estamos vivendo esse momento. É por isso que eu acredito que o Senhor nos está chamando agora para o deserto. Eu não sei quantas semanas vamos ficar assim, não sei quantos dias, mas estamos no deserto de preparação para os últimos acontecimentos que vão vir.
Estamos vivendo agora no momento de ficar à parte um pouco, momento de você sentar na sua casa e estudar nas Escrituras, momento de você ter horas de oração com o Senhor, momento de você refletir sobre a sua vida, para então você levar a mensagem para as pessoas. Percebeu? E olha só o que está escrito no livro de Marcos capítulo 13, verso 12, verso 13. Eu vou te ler agora na Bíblia. Sabe, semana que vem, por favor, continua acompanhando esse trabalho. Semana que vem eu vou falar sobre profecia. Semana que vem vamos sentar mais analisando ponto por ponto as profecias. Então, não perca as programações da semana que vem, segunda, terça e quinta da semana que vem. Mas eu vou te adiantar uma coisa importante. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 13, verso 12 e verso 13. Jesus está falando aqui o que vai acontecer exatamente antes da volta de Cristo. Diz assim: um irmão entregará outro irmão à morte e os pais aos próprios filhos. Misericórdia. Você percebeu? É isso que vai acontecer exatamente antes de Jesus voltar. As pessoas vão começar a trair a sua própria família, os irmãos, os pais, os filhos. Dice, os filhos levantar-se-ão contra os pais e os farão morrer. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Uau! Todos vos odiarão por causa do meu nome. Você percebeu, irmão, o que está na nossa frente? Você percebeu que a gente vai passar daqui a pouquinho? São coisas fortes. E agora continua dizendo assim: mas, porque serão dias de horror como nunca antes houve desde o começo da criação de Deus. Percebeu? Dias de horror. É isso que está na nossa frente. Por causa das coisas que estão acontecendo. Mas nunca mais se tornará a haver uma coisa igual. Se o Senhor não encurtasse aqueles dias, toda a humanidade se perderia. Mas por amor dos seus escolhidos, encurtará aqueles dias. Irmão, nos aguardam tempos difíceis. Alguém está falando assim: nossa, mas estamos vivendo um tempo difícil. Não, você não viu nada ainda. Tempo difícil ainda está por vir e vai ser muito mais difícil do que a gente está vivendo agora. A palavra do Senhor nos diz que vamos viver tempos de horror, verdadeiro horror. Enquanto uns estão pregando sobre o Senhor, outros estão querendo maltratar aqueles que estão pregando. O mundo vai virar cada vez pior. O Senhor falou assim: o amor se esfriará, não vai ter mais amor nesse mundo. Nos esperam tempos difíceis. E isso vai acontecer agora, semana que vem, mês que vem. Falta pouco para isso começar a acontecer. Então, por que você acha que o Senhor está nos chamando para o deserto agora? Você percebeu? Eu descobri. Isso para mim é evidência suficiente para descobrir qual é o motivo pelo qual agora estamos vivendo o que estamos vivendo. Estamos vivendo esse momento, essa circunstância, porque o Senhor nos está dando oportunidade de nos preparar para as coisas que virão. Agora são dias, talvez semanas que vamos ficar em casa. A gente reclama um pouco, a gente não gosta. Mas não fique pensando que isso aqui é apenas para ficar deitado no sofá. Não fique que isso aqui é apenas, vou aproveitar para assistir todas as séries da Netflix que ainda não assisti. Não, não! Esse é o momento que Deus te está dando. Esse é o teu deserto para preparação para as coisas que virão. Se você não se preparar agora, hoje, amanhã, quando essas coisas acontecerem, você não vai ter força. Você vai ser daqueles que vão desistir, não vai ter força. Se você hoje não usar este tempo que o Senhor nos está dando para a leitura da Bíblia, para a preparação espiritual, amanhã você não vai ter força. Foi essa a experiência de Davi. Davi passou pelas montanhas, pela solidão, sozinho. E quando ele estava sozinho e não tinha o que fazer, ele descobriu que o que podia fazer era falar com Deus. E talvez agora você descubra isso. Que nesse momento, o melhor que você pode fazer é ter um encontro real com Deus. Um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. O Senhor te chamou para o deserto, o Senhor te chamou para a montanha, o Senhor te chamou para a quarentena, porque Ele tem um propósito. O propósito de preparação. Daqui a algumas semanas, você vai sair dessa quarentena muito mais forte do que você entrou. Será que estou falando nesse momento com alguém
que ainda não teve um encontro real com Jesus? Talvez você já ouviu falar de Jesus desde criança. Talvez você já até foi em alguma igreja, mas você nunca teve um encontro real com Jesus. Então quero te dizer, o Senhor te deu essa oportunidade. Pensa o seguinte, não é possível que uma terça-feira, a essa hora, tantas pessoas estejamos aqui falando sobre Jesus. Isso não ia acontecer. Eu tenho certeza que você, numa terça-feira como essa, a essa hora, você estava fazendo qualquer outra coisa. Sabe outra coisa? Eu tenho certeza que se não fosse pelo que está acontecendo, talvez você não estaria interessado em ouvir as coisas do Senhor. Mas o Senhor preparou tudo por você. É você mesmo, você que está ouvindo ali, e você que está pensando assim, olha, estou precisando ouvir coisas de Jesus. Nunca antes senti essa necessidade, agora eu preciso ouvir essas coisas. O Senhor preparou tudo isso para que você pudesse ter um encontro real com Ele. É o Senhor que está preparando toda essa circunstância para que você tenha um encontro real com Ele. Você que está, talvez, ativo na igreja, em coisas da igreja, em atividades da igreja, mas nunca parou para pensar por que eu faço o que eu faço? O que me motiva a fazer isso? Chegou o momento de você parar e pensar e ter um encontro real com Deus.